Você já sentiu seu corpo travando, sua mente acelerada e a sensação de que você vai estar prestes a explodir? Pois é, essas são características muito comuns do estresse. E é curioso que muitas vezes as pessoas me procuram para pedir para eliminar o estresse da vida delas. Não tem como, porque o estresse é uma resposta fisiológica do nosso corpo, assim como a ansiedade. Não tem como eliminar totalmente a ansiedade, mas dá para controlar tanto uma quanto outra. E é sobre isso que eu vou te falar aqui. Como é que você pode controlar o teu estresse? Vou te dar 5 dicas práticas de como fazer isso. Como vocês já devem saber, se vocês já me acompanham, eu sou neuropsicólogo e sou terapeuta cognitivo comportamental. São as duas áreas da psicologia que eu me interesso e que eu atuo, né? E ambas têm uma forte influência da neurociência. Então, essas 5 dicas práticas, elas são com base na neurociência. Mas, primeiro, antes de falar sobre elas, por que é importante você controlar o estresse? Estresse é uma das principais causas de adoecimento mental. O estresse em si não é um transtorno ou uma doença mental, mas é uma porta de entrada. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você fica gripado, uma gripe viral, e você fica muito mal, tem febre? Se você não cuida dessa gripe, que inicialmente era uma gripe viral, o vírus ele abre as portas do teu organismo para que bactérias entrem. E aquilo que era uma gripe viral se torna uma gripe bacteriana. Você tem que tomar antibiótico e os sintomas vão piorando cada vez mais. É basicamente a mesma coisa que o estresse faz com a nossa saúde mental. O estresse, ele abre as portas para que você desenvolva uma síndrome de burnout, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo um transtorno de humor, como uma depressão, um transtorno depressivo maior. É por isso que a gente precisa cuidar do estresse. Mas por que eu comecei o vídeo falando que o estresse é uma resposta fisiológica do nosso corpo? Aquilo que nós chamamos de estresse é, na verdade, uma manifestação de um mecanismo que nós temos chamado de mecanismo de luta ou fuga. Quando acontece uma situação desafiadora ou que o nosso corpo entende que vai gerar algum dano para nós, ele se prepara para reagir àquela situação ou para fugir dela. E alguns neurotransmissores, algumas endorfinas são liberadas, como o cortisol e a adrenalina. Então muitas pessoas ficam com a pupila dilatada, o coração acelera. Então esse mecanismo de luta ou fuga, ele deve acontecer, porque para pensar, se você visse um leão à sua frente, você sabe que um leão é um animal selvagem que pode te matar. Se você não se estressasse, você ficaria simplesmente parado, estagnado, como se nada tivesse acontecendo. Só que para salvar a sua vida, você tem que decidir em um curto período de tempo se você enfrenta o leão ou se você foge dele. Eu, inclusive, acho que a segunda opção seria muito melhor, né? Mas você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar parado. Então, estresse é uma resposta natural. Inclusive, quando a gente se estressa, o nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir, porque ele entende que após aquele momento as coisas vão se estabilizar novamente. E é aí que vem o grande problema da nossa sociedade contemporânea. Parece que nunca a situação se estabiliza novamente. Às vezes as pessoas elas ficam tão imersas de trabalho, de atribuições, de demandas profissionais e familiares, que é como se o nosso cérebro não entendesse o que é momento de estresse e o que é momento de relaxamento. Ele não conseguisse mudar a chavezinha do interruptor, sabe? E o tempo todo só rolasse fases de estresse. E aí você começa a sentir os impactos disso na sua saúde mental. Primeiro, muitas vezes você adoece, pega uma gripe, pega um resfriado. Já deve ter acontecido com você de num momento de muito estresse você adoecer. Segundo, você começa a reagir de uma maneira que às vezes você não se reconhece. Você se torna agressivo com as pessoas, você se torna explosivo. Parece que você fica com o pavio encurtado, né? E por último, mas não menos importante, você começa a se acostumar com essa fase, com essa nova versão. E parece que a vida é isso. Você se esquece, inclusive, como era antes de você ficar tão estressado. E é por isso que você precisa cuidar do seu estresse, através dessas 5 dicas que eu vou te dar agora. Primeira dica: pratique atividade física regularmente. Lembra que eu te falei que momentos de estresse liberam muito o cortisol? Quando esse cortisol ele não é colocado para fora da maneira adequada, você acaba tendo problemas no teu corpo. Então, muitas pessoas quando têm estresse, elas acabam somatizando,
a pele despela, né? Começam a ter espinhas ou começam até a ter outros problemas dermatológicos como furúnculos. Então você precisa fazer atividade física para colocar essa carga negativa que o estresse deixa para fora de uma maneira funcional e adaptativa. Atividades aeróbicas como corrida, pedal, natação são muito indicadas para isso. Mas as atividades de hipertrofia, como musculação, crossfit, também são interessantes. Então você precisa ter o hábito de fazer uma atividade física que você consiga encaixar no teu cotidiano. Se você não consegue encaixar nenhuma que você possa fazer, 30 minutos a cada 3 vezes por semana, isso já é um indicativo do segundo problema que eu vou falar agora e que você vai ter que resolver também. Segunda dica, portanto, resolva sua rotina. Um dos principais problemas de estresse crônico das pessoas é uma falta de rotina. A pessoa não tem rotina para comer, a pessoa não tem rotina para dormir, a pessoa não tem rotina para trabalhar. Isso acontece muito nas casas onde só se tem trabalho home office, trabalho remoto. Porque uma coisa que a pandemia mudou muito foram as relações de trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas não têm mais horário para trabalhar porque elas trabalham de suas casas e elas têm muita flexibilidade. Elas podem trabalhar a hora que elas quiserem. Porém, isso também tem efeitos colaterais. Se você não tem horário para trabalhar, provavelmente você também não tem horário para comer, não tem horário para dormir. Fora o uso demasiado de aparelhos celulares e telas que fazem com que você esteja constantemente sendo estimulado cognitivamente com novas informações ou com entretenimento. Então você precisa ter horários. Aquilo que tua mãe dizia quando tu era um pré-adolescente ou aquilo que a tua avó te fala até hoje, é verdade, ela tá certa. Você precisa ter horário para comer, para dormir, para trabalhar e para estudar. Ah, Pedro, mas atualmente eu não consigo. Então pelo menos você tem que delimitar um tempo em que você vai ter que fazer uma rotina mais excruciante. Eu, por exemplo, estou nesse momento numa fase em que eu vou ter que me dedicar mais a muitos trabalhos, pensando em daqui a alguns meses dar uma pausa. Mas eu já estabeleci que vai ser até metade do ano que vem. Então perceba, eu consigo segurar as pontas, negociar com o meu cérebro, fazendo a promessa para ele, né, de que depois de alguns meses a gente vai entrar novamente numa fase de relaxamento. Vamos para a terceira dica agora. É muito importante você fazer uma higiene do sono, você saber dormir bem. O que é dormir bem? É dormir de modo que no dia seguinte você não se sinta cansado, você realmente se sinta disposto. Ah, Pedro, eu durmo 5 horas e eu me sinto disposto no dia seguinte. Mentira, não sente. Talvez você só não se lembra como é acordar no outro dia disposto por dormir mal há tanto tempo. Mas assim, existem de fato algumas divergências de quantas horas de sono nós precisaríamos ter por noite. O que os estudos apontam é de 7 a 9, tá? Existem pessoas que precisam de 7 horas, existem algumas poucas pessoas que precisam de 9. O mais comum são 8 horas de sono por noite, é o básico, né? Só que eu sei que muito provavelmente se você tá aqui é porque você não dorme 8 horas por noite também. E se dorme é porque você tá falhando em algum dos outros pontos que eu já falei ou que eu vou falar, né? Então você precisa priorizar o teu sono. E se você tem dúvidas a respeito disso, eu não vou me prolongar. Mas assiste esse card aqui, ó. Assiste esse vídeo que tá nesse card aqui, que lá eu fiz um vídeo de quase 20 minutos só explicando como você pode fazer uma boa higiene do seu sono, beleza? Tá gostando desse conteúdo? Então, por favor, deixa o teu like se você ainda não deixou. É muito importante para mim, porque faz com que o YouTube mostre para outras pessoas que o meu conteúdo tem qualidade. Então, se você está gostando, não custa nada. A quarta dica prática que eu gostaria de te dar é a sua nutrição, a sua alimentação. E aqui eu já adianto que eu não sou nutricionista, essa não é a minha especialidade. Recomendo fortemente que você procure por um, mas como um estudante de neurociência eu posso afirmar categoricamente que uma boa alimentação fornece os nutrientes necessários para o teu cérebro produzir os neurotransmissores adequados para o controle do teu estresse. Então, repetindo que eu não sou especialista, eu sugiro que você faça as principais refeições e ainda intercale lanches ao longo do dia. Isso vai te ajudar a não se estressar porque está com fome, por exemplo. Investir em alimentos mais naturais. Existe uma frase aí que está em voga que eu acho muito interessante, que é descasque mais e desembrulhe menos, ou seja, evita alimentos ultraprocessados e investe mais em alimentos naturais, como frutas, legumes, saladas, alimentos que tenham bastante riqueza em ômega 3, porque o ômega 3 ajuda a te desinflamar, e aí você pode pensar em nozes, em peixes, azeite, enfim, foca em alimentos
que sejam saudáveis e procure um nutricionista se você estiver precisando porque está muito acima do peso. Isso com certeza vai te ajudar. Se você se desinflamar, certamente você vai ter um fator a menos de estresse na sua vida. E lembrando que os alimentos ricos em açúcar aumentam o cortisol. Então para pensar, se o cortisol seria o neurotransmissor do estresse, né? E você já está produzindo muito cortisol porque você já está muito estressado, não faz sentido você ainda aumentar com alimentos ricos em açúcar, né? E agora a dica que na minha concepção é uma das mais importantes. Cultive relacionamentos sociais. Você precisa, eu bato muito nessa tecla em vários vídeos aqui do canal. Você precisa cultivar bons relacionamentos, mas bons relacionamentos e não qualquer relacionamento. Inclusive, olha esse vídeo aqui depois em que eu falo sobre as 5 pessoas que eu acho que você deveria se afastar, justamente para não cultivar o estresse na sua vida. Mas enfim, eu acho que ter mais contato com família, ter mais contato com amigos é muito importante. A gente vive numa sociedade muito isolacionista, muito individualizada, que faz com que muitas vezes o estresse seja ainda mais reforçado. Então, se você quer evitar uma vida estressada, reserva momentos na tua rotina para socializar, para ir para um happy hour, para rever amigos e conhecidos que você admira, que você gosta, que te fazem bem, porque isso vai te ajudar a entrar numa fase de relaxamento. Pessoal, talvez as dicas que eu dei para vocês não sejam necessariamente novas, sejam um pouco mais do mesmo, mas eu acho importante pontuar, porque embora a maioria de nós saibamos de tudo isso, é incrível como a gente simplesmente não faz. E aí chega na psicoterapia procurando o psicólogo ou a psicóloga e quer ter uma vida menos estressada. Terapia, ela é muito importante, ela realmente é eficaz na maioria dos casos, mas ela não faz milagre. Se você quer fazer uma psicoterapia, mas não quer trabalhar esses aspectos da sua vida, vai ser difícil você se tornar uma pessoa menos estressada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomenda esse vídeo para aquela pessoa que está bastante estressada e a gente se vê no próximo vídeo.